Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Garé. Estou muito feliz pelo convite de estar falando com vocês aqui. Eu vou falar sobre Reiki Dor no terceiro simpósio de Medicina Integrativa da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Então, eu fico muito feliz de o convite que eu recebi e essa abertura que vocês estão tendo para falar desse assunto, que eu acho super importante. Então, vamos falar sobre Reiki na prática e no alívio da dor e nos cuidados paliativos. Eu sou veterinário, eu me formei em 2002 e depois em 2008 eu tive uma dissertação, uma defesa de mestrado na USP, na Faculdade de Medicina Veterinária, e eu estudei os efeitos do Reiki num tipo de inflamação específica, uma inflamação crônica granulomatosa. Então é muito bom poder voltar a falar sobre esse assunto com o público da medicina veterinária, o pessoal da USP. Então eu fico muito feliz da existência desse simpósio de medicina integrativa. E não somente eu, mas todos os outros palestrantes que estão participando aqui também. Muito bem. Primeiro, o que é o Reiki? O meu primeiro contato com Reiki foi na minha adolescência, pré-adolescência. Eu ouvi falar de Reiki, depois eu li um livro e eu me formei em 2002 com uma percepção de que faltava algo para mim, para eu poder praticar como veterinário. Eu não me encaixava muito bem como veterinário, eu não tinha muitas práticas integrativas na época que eu me formei. E aí no ano seguinte, em 2003, eu fiz um curso de Reiki e ali eu entendi, ali as fichas caíram e as coisas fizeram sentido de como um desequilíbrio orgânico, a gente chama de físico, mas eu prefiro chamar de orgânico, se originam. Então a gente tem uma origem antes emocional e antes mental. E antes disso, mais sutil ainda. Então a gente fala energia, vibração, não importa a palavra que a gente acabe usando, mas a origem é desse modo. É só a gente pensar em algo que não nos agrada, tenho uma aversão a algo, aconteceu algo, ou eu tenho um medo repentino, eu sinto uma emoção imediatamente, eu sinto essa emoção e eu tenho uma resposta fisiológica, uma liberação de adrenalina, cortisol, ou mexe com o meu intestino, eu sinto um aperto no estômago, então eu imagino uma situação de perda de alguém, uma perda de um animal humano, um humano que eu conviva, ou uma perda de um animal não humano, por exemplo, um dos gatos da casa, o cachorro, e imediatamente eu sinto um aperto, meu estômago mexe e eu sinto já o efeito fisiológico no meu organismo, na minha parte orgânica. Então eu entendo e dessa forma como é a origem dos desequilíbrios, E aí as medicinas integrativas, elas vão entrar agindo dessa forma, olhando essa parte mais sutil, mas, como o termo diz, integrativo, vai integrar com as terapias que já está sendo usada. Então, seja uma terapia padrão ocidental, medicamentosa, ou com a fisioterapia, ou com a acupuntura, não importa. A gente consegue integrar isso e usar o melhor de cada terapia. E o Reiki, ele entra muito bem nesse sentido. Então, eu comecei a praticar Reiki nos animais não humanos, num curso que a gente faz para aprender a fazer Reiki. A gente precisa fazer um curso, não basta ler apenas um livro. Não se fala dos animais não humanos, Fala só, pode fazer e pronto. Mas na prática, ele sai de perto, ele não quer imposição de mãos, como é que faz? Então eu fui adaptando. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Reiki, como a gente faz o Reiki. Eu vou nessa palestra também mostrar pesquisas científicas com Reiki. Eu vou mostrar pesquisas que estão mais ligadas com alívio de dor, estudando efeitos no alívio de dor, Tem diversas, tem centenas de pesquisas científicas. Se a gente colocar numa PubMed ou no Google Academics, a gente vai colocar Reiki e vai aparecer um monte. Então eu trouxe um pouco do que fala de dor. Teriam vários, mas aí eu ia ficar um tempão falando sobre isso. Eu vou disponibilizar essas pesquisas na íntegra. Aqui eu vou citar elas, mas eu vou disponibilizar na íntegra no meu site Reiki Veterinário, www.reikiveterinário.com.br. Aí vai lá na aba pesquisa e eu vou colocar lá para quem quiser baixar e ler, tá bom? Muito bem. O Reiki, ele é uma prática integrativa reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, utilizada em diversos hospitais, Johns Hopkins Medicine,
Aqui no Brasil, o Albert Einstein, sírio-libanês, eles usam, então é bastante usado. Ele foi desenvolvido por um japonês chamado Mikao Sui no começo de 1900. 1922 é a data oficial, mas a gente tem alguns relatos um pouco antes, 1912, 14, 16, 22 a gente tem como a data oficial. Então ele é um conjunto de técnicas que visa um equilíbrio mental, emocional e físico, tá? Então desde o aspecto sutil até o aspecto mais grosseiro, mais orgânico. E na técnica, conjunto de técnicas Reiki, o praticante se coloca a gente pode considerar também uma técnica de atenção plena, onde a gente vai se colocar numa posição, numa percepção, né? Numa posição, não uma posição física, mas numa percepção de eu me conecto com uma frequência, ela flui por mim e eu vou só deixar ela agir, eu direciono ela para o paciente ou para mim, então eu me auto-aplico, a importância dessa técnica como auto-aplicação, um autocuidado, ou eu aplico para o outro. Então eu me conecto, que a gente aprende como se faz isso no curso, e eu só deixo isso fluir por mim para o outro, tá? A frequência que a gente chama no Reiki é a essência que existe em todos, como se fosse a própria potência, a própria energia da vida. Então é daí que a gente percebe todos os efeitos, né? Porque a gente é constituído dessa frequência, só que por algum motivo a gente está em desequilíbrio, ou excesso, ou falta de energia. Se a gente for entrar na medicina chinesa, a gente estaria falando de Yang, de Yin, ou bloqueios, né? Então eu vou me colocar numa posição de me conectar e deixar fluir por mim para o outro para que aconteça o melhor para aquele. O que naturalmente era para acontecer mentalmente, emocionalmente e fisiologicamente e por algum motivo não está acontecendo, o Reiki vai facilitar com que aconteça aquele processo, tá? Então a gente vai ter melhora no sistema imunológico, melhora no sistema endocrinológico, neurológico, vai acelerar processos cicatriciais. Eu já tive atendimentos de uma simples castração de uma fêmea, infeccionou e não estava cicatrizando e estava tomando diversos medicamentos e não melhorava, e eu entrei com Reiki, dia sim, dia não, então a cada 2 dias eu recebia Reiki e em 5 dias cicatrizou, tá? Então o Reiki acelera bastante a cicatrização, tá? Fora a questão da dor que eu já vou falar. Então essa é a forma de aplicar Reiki. E aí, normalmente, o praticante posiciona as mãos, podendo ter contato físico ou não com o paciente, né? Ele posiciona as mãos em determinadas posições que você aprende no curso, que estão em cima do que a gente vai chamar de sistema de chakras, que eu não vou falar aqui na palestra, que não é o assunto dela, mas em cima do sistema de chakras, que são pontos energéticos ao longo do corpo, ligados com glândulas, e eles vão energizar determinados órgãos e aquela glândula específica, tá? É a ponte da parte sutil para a parte orgânica mais grosseira, fisiológica, tá? Então, o praticante vai fazendo isso. E no caso de um animal não humano, o humano, ele deita lá na maca e o praticante vai ficar colocando as mãos lá, fazendo, e o humano, a gente dorme. Já com um animal não humano, um cachorro, um gato, um cavalo, um porco, uma vaca, um pássaro, o que quer que seja, normalmente eles não ficam paradinhos do lado para você colocar as mãos. Então a gente precisa adaptar, deixar ele se locomover, e a gente vai direcionando o Reiki para as posições que a gente quer, e a hora ele se aproxima, a gente coloca as mãos, a hora ele se afasta, principalmente se tiver calor, e as mãos do praticante de Reiki esquentam bastante, então ele se afasta um pouquinho e ele quer daquela forma. E eu preciso saber, entender como ele quer e respeitar, porque se eu ficar insistindo da minha forma que não é a que ele quer, o Reiki não vai funcionar, ele vai se afastar e não vai querer realmente. Então, o mais comum é eles se aproximarem e se afastarem. Se aproximarem e colocam uma parte que está com problema do corpo e se afastar. E a gente vai fazendo esse Reiki à distância. E o Reiki à distância funciona da mesma forma que o presencial. Numa das pesquisas de Reiki à distância, então vocês vão ver que tem estudos com comprovações científicas do Reiki à distância. Aí a gente poderia usar outros princípios da física quântica, como a não localidade, a não continuidade, não localidade, onde não tem um envio de sinal através do tempo e espaço, 2 pontos se conectam ao mesmo tempo, né? E a não continuidade, que não tem aquele processo que a gente entende de tempo, né? É imediato, tá? Mas
também não é o assunto da palestra para a gente se aprofundar, mas sabendo que tem esses dois princípios da física quântica que a gente poderia aplicar, extrapolar para explicar como que funciona o Reiki à distância, não localidade e não continuidade. Tá? Então eu vou fazer o Reiki dessa forma. E aí quais são as indicações do Reiki? Eu posso usar para virtualmente qualquer situação, para melhorar a parte fisiológica orgânica, sistema imunológico, sistema endocrinológico, cardiorrespiratório, o neurológico eu já falei. O Reiki é usado muito para auxiliar nos processos de estresse, ansiedade, com situações de depressão, situações de que não tem mais o que fazer, né? Então vamos entrar nos cuidados paliativos, diminuir a dor, melhorar a qualidade de vida. Então o Reiki pode ser usado nessa forma também. Ele pode ser usado no pós-cirúrgico para auxiliar a recuperação desse ser no pós-cirúrgico, ou eu posso usar ele somente como manutenção, para que eventualmente qualquer situação de desafio mental e emocional, aquele ser tenha um aporte energético regular, que pode ser uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não importa, de saber como lidar melhor com aquilo. Tá? E então a gente pode usar de diversas formas. Uma das coisas que tem uma resposta mais rápida são distúrbios comportamentais, por exemplo. Aquele cachorro-gato que o tutor sai para trabalhar e ele fica desesperado, achando que ele vai ser abandonado novamente, né? Ansiedade de separação. Isso é muito comum, eu vejo nos atendimentos dos animais não humanos resgatados, que já foram abandonados. Então eles têm esse trauma e aí quando o tutor sai é o gatilho para resgatar esse trauma e ele fica ou apático, ou ele fica muito ativo, desesperado, ou ele se lambe em excesso, ou ele se mutila. Então o Reiki ajuda muito, fazendo com que esse ser entenda que a situação de hoje não é a mesma situação do passado. Então ele consegue resolver, integrar aquele trauma do passado e entender que hoje ele pode se sentir seguro, se entregar, que não vai acontecer novamente isso. E o Reiki, eu já atendi vários casos dessa forma que auxiliam eu ou a equipe que trabalha comigo. Né? Hoje eu não atendo mais como veterinário, eu estou focado nos cursos e outros projetos sociais, mas tem uma equipe que continua atendendo e a gente tem diversos casos com Reiki dessa forma. Hoje eu atendo com Reiki, com comunicação intuitiva animal, eu e a equipe, né? E eu faço os cursos. Então, com Reiki, comunicação intuitiva animal e Theta Healing. E aí na equipe tem constelação sistêmica também e florais. Então a gente vê como o Reiki pode ser usado como uma terapia, no nosso caso única, ou vai ser integrado com as outras terapias que a gente usa ou com que já tem um outro veterinário trabalhando. Muito bem, e na dor? Como que ele vai funcionar? Então a gente tem estudos mostrando que o Reiki ele age aliviando muito a dor. Tá? Os meus atendimentos que eu tive, eu já vi várias vezes diminuição de dor no sentido de algumas podendo ter o que a gente vai entender como uma cura física e algumas situações não tendo uma cura física, mas sendo possível uma melhora na qualidade de vida. Tá? Então eu lembro claramente de um primeiro atendimento que eu tive, que chama Babu, era um cachorrinho chamado Babu, um vira-lata, e ele foi diagnosticado com um hemangiosarcoma, um tumor de vasos, era na região da pele, próximo do umbigo dele, e a tutora não quis entrar com quimioterapia. Eu até sugeri, olha, se você quiser entrar com quimioterapia, pode entrar, e o Reiki vai ajudar a diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia, que é a forma que é usado nos hospitais como eu citei, Sírio-Libanês e Albert Einstein, né? Mas ela não quis fazer. Então a gente entrou só com Reiki, e quando eu fiz a primeira sessão, o Babu estava bem apático, ele não corria, ele não brincava, e isso estava doendo muito para os tutores. Eu fiz a primeira sessão, como era uma situação que esse tumor tinha crescido muito rápido, eu falei, olha, vamos fazer uma segunda sessão ainda essa semana. Quando eu voltei na segunda sessão, o cachorro já estava correndo, brincando, comendo, bebendo, e a felicidade dos tutores em me relatar que o Babu tinha voltado a ser o cachorro que ele era antes. Então ali eu já vejo um alívio na condição dele de dor, né, desconforto e dor, para ele poder agora voltar e brincar. Eu fiz Reiki nele 2 vezes por semana, aproximadamente na terceira semana parou de crescer o tumor
e com 4 meses o tumor teve uma remissão total do hemangiosarcoma e ficou normal, né? Ele acabou depois morrendo da idade dele, de velhinho, mas ele ficou um cachorro normal, sem tumor nenhum e super ativo. Eu lembro que eu fazia reiki nele e ele corria e voltava para receber reiki, corria e voltava para receber reiki. E foi meu primeiro atendimento profissionalmente como veterinário fazendo reiki, né? Então eu vi muito o efeito do reiki naquela situação. Um segundo caso que eu tive, e esse eu tenho fotos também, é de um cavalo de um puro sangue inglês chamado Noir. Na época ele chamava Noir, não me lembro o nome dele agora. Foi no Jockey Club, era um cavalo que foi correr e ele fraturou, eu não me lembro qual região do membro anterior. E aí ele não conseguiu mais correr e ali o proprietário, não é um tutor, era um proprietário, né? Ia fazer a eutanásia dele porque não valia a pena para ele manter esse cavalo, né? E aí uma colega minha, Carol, ela ficou sabendo e ela pediu pro jockey se podia manter ele mais um pouco lá e ela ia trabalhar com ele com a medicina chinesa. E aí em seguida eu fiquei sabendo desse caso e fui conversar com ela. Ele não levantava, né? Ele tinha até escara de decúbito e quando eu fui encontrar ele já estava andando, mancando muito, claudicando muito, mas já estava andando. Falei com o pessoal do jockey, isso deve ter sido 2005, 2006, alguma coisa assim. Poucas pessoas conheciam o reiki na época, hoje já é bem mais difundido. E eu fui conversar com eles e eles perguntaram o que era, eu expliquei. Vai fazer mal? Não vai fazer mal. O reiki não tem como fazer um mal, não tem uma contraindicação nesse sentido. Então pode fazer, se não vai fazer bem, independente se eu acredito ou não é nosso, então pode fazer. E eu fui falar com a Carol e ela explicou, olha, ele é um cavalo bem assustado, traumatizado, se você fizer dentro da baia com ele, pode ser que ele te prense na parede, ele te machuque seriamente. E eu falei, bom, não tem problema, o reiki não precisa ter contato físico, né? Então eu vou esperar daqui a pouco ele vai estar aqui no pátio comendo, eu me afasto dele e faço a distância, até para ele se sentir confiante, né, com a minha presença. E esse foi o primeiro reiki dele. E tinha um monte de gente no pátio, tinha os outros veterinários, dirigente do hospital veterinário do Jockey, várias pessoas. Então eu me coloquei no pátio, a uma distância como, acho que uns 30 metros dele. E aí quando eu comecei a me concentrar para fazer a técnica, ele olhou para mim. E quando eu coloquei minhas mãos, me posicionei, ele cruzou o pátio na frente de todo mundo e encostou a cabeça nas minhas mãos, né? Então esse foi o primeiro reiki com um cavalo que eu tive oportunidade. E aí o que acontece? Quando a gente juntou o reiki com a medicina chinesa, ele estava recebendo acupuntura e a fitoterapia da medicina chinesa, e teve uma melhora muito rápida. Aquela escara de decúbito que não cicatrizava, cicatrizou em 6, 7 dias, e ele começou a andar muito melhor, ao ponto de ele ouvir corrida e ele querer correr, e a gente segurou, né? Não deixamos ele correr, mas ele melhorou muito quando juntou o reiki e a medicina chinesa, a acupuntura e a fitoterapia. Então ali eu tive uma outra percepção do quanto o reiki pode ajudar no alívio da dor, e ele aliviou tanto que ele queria correr, só que não dava ainda para ele correr. Depois ele foi adotado e hoje há alguns meses atrás, eu tive contato com essa veterinária novamente, a Carol, e ela falou que ele está muito bem, né? Está vivo ainda. Então ele está, graças às terapias que a gente entrou, né? O reiki e a medicina chinesa, ele continua muito bem. Eu tive outro caso também, que aí, assim, esse que eu vou relatar são vários casos parecidos. O cachorro-gato tem alguma questão de coluna e aí ele travou e não se locomove ou com muita dificuldade. Mesmo com analgésico, teve uma situação que mesmo com acupuntura também travou e eu sou chamado para fazer reiki presencialmente ou à distância, e aí eu faço, e aí depois a pessoa manda o vídeo do cachorro do gato se locomovendo, descendo do sofá, andando sem dor. Então eu tenho vários relatos, vários casos parecidos com esse, né? Então esse é um pouquinho do que é o reiki para vocês, dentro do tempo que dá para a gente conversar. Eu vou passar um pouquinho agora para vocês os trabalhos científicos que tem. E aí do que eu trouxe para vocês tem mais um monte, né? E aí quem quiser comentar algo, quiser tirar alguma dúvida,
alguma experiência ou quiser saber mais sobre o Reiki, manda um e-mail para mim, eu falo com a direção aí do curso, e aí eles encaminham para mim e eu vou responder com o maior prazer. Meu e-mail é contato@reikiveterinário.com.br, e vocês podem acessar mais conteúdos também, ou no site que eu falei, ou no YouTube. Entrar no YouTube e colocar Reiki Veterinário, tem mais vários conteúdos informativos, tá bom? Então, eu vou falar agora das pesquisas e aí no final a gente já encerra. Primeiro estudo: efeitos do Reiki à distância na dor, ansiedade e fadiga em pacientes oncológicos na Turquia. Os participantes do grupo de controle receberam médicos e cuidados de enfermagem habituais. O grupo experimental recebeu esses cuidados usuais, mais 5 sessões de Reiki à distância, uma por noite, durante 30 minutos. Os resultados desse estudo indicam que o Reiki pode diminuir a dor, ansiedade e fadiga em pacientes oncológicos. O interessante é que ele foi feito à distância, uma distância de 8 km. Então, quando o aluno faz o curso de Reiki nível 2, ele aprende o Reiki à distância e vê que tem efeito, é legal esse estudo porque mostra, eles estão comprovando que a distância, uma distância de 8 km, realmente teve efeito. O segundo estudo, um estudo de viabilidade para avaliar a aceitação e uso de Reiki como terapia adjuvante para dor crônica em instalações militares e de saúde. Aqui o objetivo foi educar e conscientizar os participantes sobre o Reiki. 30 beneficiários de assistência médica militar com dor crônica foram educados sobre Reiki e receberam 6 sessões de Reiki de 30 minutos durante 2 a 3 semanas. As pesquisadoras constataram uma diminuição significativa da dor na maioria dos participantes após receber Reiki, com uma diminuição maior após a 4ª sessão. Esse é interessante, esse estudo, porque não foi feito só a aplicação de Reiki, mas uma conscientização do que é essa técnica, né? Qual o benefício dela. O terceiro estudo, efeitos do Reiki versus fisioterapia no alívio da dor lombar e a melhora na atividade diária de pacientes com hérnia de disco intervertebral. O objetivo desse estudo foi determinar a eficácia do Reiki em comparação com a fisioterapia para aliviar a dor lombar, intensidade da dor e para melhorar as atividades de vida diária nos pacientes com a hérnia de disco intervertebral. As pesquisadoras separaram 60 pacientes em 3 grupos: o grupo controle com analgésicos, o Reiki e a fisioterapia. Foi observada uma diferença significativa na intensidade da dor, diminuição da intensidade da dor entre o Reiki e a terapia medicamentosa, mas não teve diferença no alívio da dor entre o Reiki e a fisioterapia, porque a fisioterapia a gente sabe que ajuda. Porém, eles viram que com o Reiki a resposta foi mais rápida. Efeitos do Reiki pós-cesariana, dor, ansiedade e parâmetros hemodinâmicos é o título da pesquisa. Os pesquisadores estudaram o efeito do Reiki na dor, na ansiedade e parâmetros hemodinâmicos nos dias pós-operatórios. 90 pacientes foram divididas em grupo controle e grupo Reiki, então pós-operatório de cesariana. Nesse estudo, o Reiki foi aplicado por 2 dias seguidos, uma vez por dia, nas primeiras 24 e 48 horas, dentro de 4 a 8 horas após a administração do analgésico padrão. Houve uma diferença estatisticamente significativa entre os 2 grupos no tempo e na quantidade de analgésico necessário após a aplicação de Reiki e um descanso sem tratamento. Os resultados demonstraram que a aplicação do Reiki reduziu a intensidade da dor, o valor da ansiedade diminuiu e a taxa de respiração também, bem como a necessidade e a quantidade de analgésicos. Então, além de ter um efeito físico, psicológico, houve uma menor necessidade das drogas analgésicas, né? Próximo, efeitos do Reiki na dor e nos sinais vitais quando aplicado à área de incisão do corpo após cirurgia de cesariana. O Reiki foi aplicado 15 minutos na área de incisão da cirurgia da cesariana. O estudo foi cego, randomizado e duplo controlado. O que isso significa? Que teve o grupo controle, o grupo Reiki e o grupo placebo, que chama Shanbrake em inglês, que é alguém que não é reikiano e faz o Reiki, coloca as mãos sem estar treinado, né? E eles constataram que o grupo do Reiki foi onde teve o alívio da dor, ansiedade menor e, novamente, necessidade de menor quantidade de analgésico. É interessante porque, como é duplo cego randomizado, o grupo não sabia se ele era o controle, o placebo, o que ia receber Reiki, então isso é bem interessante.
O próximo, efeitos do reiki na dor e ansiedade em mulheres que passaram por histerectomia. Nesse estudo, os pesquisadores avaliaram os níveis de dor e ansiedade de 2 grupos de mulheres. Um grupo recebeu cuidados de enfermagem tradicionais, mais 3 sessões de 30 minutos de reiki, enquanto o grupo de controle recebeu apenas cuidados de enfermagem tradicionais. O grupo experimental relatou menos dor e solicitou menos analgésicos do que o grupo controle. O grupo experimental também relatou menos ansiedade do que o grupo controle. Então, menos dor e menos ansiedade na alta, 72 horas após a operação. Então, durante e depois, né, no momento na alta, e novamente uma necessidade menor de quantidade de analgésicos, que já é ótimo esse efeito para a gente, no caso, a gente pode extrapolar para o uso para os animais não humanos, pós-cirúrgico, né? Isso facilita bastante. Isso significa que a gente vê isso nos casos clínicos, mas aqui está constatado numa pesquisa mais controlada, né? Quando a gente entra com a terapia Reiki, a necessidade de um uso menor de analgésicos ou outras drogas que normalmente tem um efeito colateral a curto, médio ou longo prazo, não importa. Então você consegue manter uma qualidade melhor, o nível de dor menor, dependendo do caso até cessa a dor, ou você mantém aquele nível estável e os parâmetros vitais estáveis e a qualidade de vida daquele animal não humano estável com uma quantidade menor de outros medicamentos, né? Então isso já ajuda bastante. Efeitos do reiki em pacientes que passaram por artroplastia total do joelho. O objetivo desse estudo piloto foi determinar o impacto da terapia reiki na percepção da dor em pacientes submetidos à artroplastia total do joelho. 43 pacientes foram divididos em 2 grupos, controle e reiki. A sessão de terapia reiki resultaram em reduções estatisticamente significativas em dor. Então, novamente, uma indicação que eu sempre falo, de um pós-cirúrgico. Você pode fazer antes ou depois, normalmente. Então, para auxiliar no alívio da dor e na recuperação orgânica, né, fisiológica desse organismo, seja com a diminuição da dor, que a gente tem falado muito aqui na palestra, mas também numa aceleração de cicatrização. Eu não coloquei trabalho de cicatrização, mas tem vários trabalhos mostrando que o reiki acelera o processo cicatricial. Esse trabalho é o reiki para a dor durante a hemodiálise. 15 participantes receberam reiki por 20 minutos, 2 vezes por semana, por 4 semanas. Os resultados sugerem que o reiki fornece alívio dos sintomas para os indivíduos que recebem hemodiálise, no sentido de dor, fadiga e depressão. Então aqui é interessante também porque qualquer processo que envolva um estresse daquele animal não humano, uma internação, coleta de material, então a gente pode entrar com reiki antes ou durante, um praticante fazendo reiki durante o procedimento para diminuir esse estresse. Tá? Eu lembro que num dos casos que eu vou citar daqui a pouco, quando eu fiz reiki num cavalo no Jockey Clube de São Paulo, eu fui chamado algumas vezes para fazer o reiki durante um exame de esteira, que o cavalo estava muito estressado e precisavam ver alguns parâmetros. Eles não estavam conseguindo, eu fui chamado para fazer reiki e aí ele se acalmou e eles conseguiram fazer todo o exame na esteira e o cavalo colaborou porque ele estava bem mais relaxado, menos estressado. Trabalho com o título de O Poder do Reiki, Viabilidade e Eficácia na Redução da Dor em Crianças com Câncer Passando por Transplante de Células-Tronco. Ele foi feito, o estudo foi feito estudando os efeitos do reiki em 9 pacientes pediátricos submetidos ao transplante de células-tronco durante a fase de internação para o transplante. Foi um total de 88 sessões de reiki, com resultados da diminuição de dor observados. Então, novamente, a gente pode usar o reiki numa intervenção cirúrgica, numa internação, como eu conheço clínicas veterinárias que oferecem o reiki na internação, ou para cuidados paliativos, muitas vezes, né? Então, uma senilidade, por exemplo, que a gente já está, então, agora vou falar do próximo estudo, que é de um pesquisador aqui do Brasil, o Ricardo Monesi, outro Ricardo. Ele fez a defesa de mestrado dele com reiki na USP e o doutorado na Unifesp.
Ele é um pesquisador da Unifesp. E o título dele foi Efeitos da Prática do Reiki sobre aspectos psicofisiológicos e de qualidade de vida de idosos com sintomas de estresse, estudo placebo e randomizado. Então, novamente, o grupo não sabia se ele era o grupo que ia receber reiki, que não ia receber nada, ou que ia ser aquela pessoa que não era treinada no reiki, ia colocar as posições de mãos, fingir que estava fazendo reiki, ele não sabia que grupo que ele estava fazendo parte. Os resultados sugerem que a terapêutica reiki produziu as seguintes alterações psicofisiológicas e de qualidade de vida em idosos com estresse, através da promoção de um possível estado de relaxamento superior ao constatado no grupo placebo. Redução dos níveis de estresse, redução dos níveis de ansiedade e depressão, redução da percepção de tensão muscular e elevação da percepção de bem-estar, elevação dos níveis de qualidade de vida referentes aos domínios, aspectos espirituais, religião e crenças pessoais, físico, psicológico, além das facetas autonomia e intimidade. Elevação da temperatura periférica da pele, que é interessante porque quando a gente pratica Reiki, ou você recebe reiki, você percebe um aumento de calor, então ele constatou esse aumento de calor na temperatura periférica da pele, redução da tensão muscular do músculo frontal e condutância elétrica da pele, que é outra constatação interessante porque a gente percebe que há um relaxamento profundo quando a gente está fazendo reiki e quando a gente recebe o reiki. E aqui ele constata, pelo um estudo científico, que há redução na tensão muscular do músculo frontal e condutância elétrica da pele. Eu considero esse trabalho dele muito importante, porque ele constata o que a gente vem falando nos cursos, o paciente relata, então ele constata todos esses parâmetros numa pesquisa científica pela Unifesp. Então essas são algumas das centenas, muitas centenas de pesquisas que tem com Reiki, tá? Fora os relatos de cada pessoa, dos alunos, dos pacientes, né? Então a gente tem muitos relatos fora as pesquisas. Fica o convite para quem quiser fazer curso, fazer comigo, é só ver a agenda no site ou com quem vocês quiserem. Eu recomendo muito porque é uma prática que vai auxiliar dentro de casa, vai auxiliar na sua profissão, né? no trabalho com os animais não humanos e vai auxiliar como uma ferramenta para você se auto-olhar, se cuidar, tá? Então eu estou constantemente me auto-aplicando porque a gente tem desafios e gatilhos ao longo do dia, da semana, então é muito importante a gente poder se olhar e lidar melhor com esses gatilhos ou entender que é um gatilho antes de eu me irritar, me frustrar, ou se eu me irritei, me frustrei, me fiquei triste, eu tenho uma ferramenta para me cuidar, tá? Então fica esse convite para vocês fazerem. Agora, para encerrar, eu vou passar um depoimento da Marcela Zambuja, que é uma veterinária, foi uma aluna. Então, o depoimento que ela teve durante o curso de Reiki, um alívio de dor numa situação do braço dela. Então, um relato de alguém que não veio de mim, né? Então, ela vai fazer o relato sobre isso. Olá, pessoal. Meu nome é Marcela Zambuja, sou médica veterinária, reikiana nível 2, comunicadora animal iniciante e aromaterapeuta. Fiz tanto o curso de Reiki quanto de comunicação inicial com o Ricardo. E eu tô aqui para compartilhar com vocês 2 momentos que eu achei bem interessantes dentro da minha vivência com o Reiki. O primeiro momento foi uma coisa que aconteceu comigo mesma durante o próprio curso de Reiki, o Reiki nível 1 ainda, e eu tava com uma dor no meu braço, no meu ombro direito muito forte, já tinha um tempo, e durante o processo de iniciação eu senti, de olhos fechados, eu senti aquela dor muito forte, irradiada assim, caminhando por todo o meu membro. E quando finalizou o processo de iniciação, eu mexi, saí da posição, mexi o braço e eu não tinha mais nada, nenhuma dor. Eu só via uma luz vermelha muito forte e aquela dor assim, e quando acabou, eu já não tinha dor nenhuma no meu ombro. Então isso foi o meu primeiro contato de fato, assim, que teve comigo, e foi muito especial, porque foi muito mágico. E outro momento que eu separei para compartilhar com vocês foi sobre a melhora da minha cachorrinha, da ansiedade dela.
tinha uma ansiedade, um nível aí que até para comer ela era tipo compulsiva. Eu colocava a raçãozinha dela e ela comia aquilo sem nem prestar atenção no que ela estava comendo, sem respirar, sem mastigar, ela simplesmente engolia. E com umas 3 sessões de reiki nela, assim, ela já acabou com essa ansiedade. Hoje ela come, me olha, pega outro pouquinho, me olha, respira, engole. Então trouxe mais essa calma para ela. E ela tem um ponto de desenvolver os mesmos problemas físicos que eu. Apesar dela ser uma cachorrinha saudável, ela tem muito desconforto gastrointestinal. E quando o meu tá atacado, o dela também tá. Então é uma coisa que aliou para eu auto me curar e refletir nela também. Então eu mantive contato com ela depois, até porque ela é aluna dos cursos, ela frequenta outros cursos, e essa situação permanece com esse alívio da dor, sem dor na verdade, né? Com o momento de uma iniciação, que a gente chama de iniciação ou sintonização no Reiki, onde o professor vai fazer com que essa percepção, essa conexão da frequência que a gente trabalha fique mais clara e potencializada. Então no momento da iniciação já tem um fluxo grande do que a gente chama a energia que o Reiki trabalha. Independente se a gente chamar de energia, de frequência, não importa, né? A gente às vezes simplifica com algumas palavras. No momento da iniciação tem um fluxo, um aporte grande dessa frequência. Por isso que tem situações, relatos assim. Eu tenho outros relatos também de alunos, né? Mas aqui ela gravou e permitiu, autorizou eu passar para vocês, tá bom? Então, eu considero muito importante vocês procurarem o Reiki. Quem já é reikiano e não pratica, pratiquem. E é perfeitamente possível trabalhar de forma profissional com um Reiki, sendo veterinário ou não. O Reiki não com animais não humanos não é uma prática exclusiva dos veterinários, tá? Porém, se você não é veterinário e vai praticar, é altamente recomendável, e eu recomendo isso para os meus alunos, trabalhar junto com um veterinário. Então, eu recomendo. Eu falo, olha, faz quanto tempo que você não passa? Está passando um veterinário também? Não, faz quanto tempo? Ah, faz anos. Não é interessante? Acho que é interessante você passar num veterinário também, faz um check-up, faz alguns exames, porque numa condição de não veterinário, às vezes o profissional não sabe o limite de que precisa de uma internação, os exames. Então sempre trabalha junto com o veterinário se você não for veterinário. Você pode ter veterinários que você gosta, ou você pode, se ele já está vindo de um veterinário, conversar com esse veterinário, explicar o que você está fazendo, trabalha junto com ele, mostra as pesquisas, tá? Então, dessa forma a gente consegue trabalhar de forma profissional com Reiki, com os animais não humanos. Então, procurem essa técnica. Quem já é reikiano, pratiquem, não esqueçam em vocês e nos outros, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.